ti, Senhor, me refugiei. Nunca seja eu envergonhado. Livra-me na tua retidão e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim, e me salva. Sê tu para mim uma rocha de refúgio, a qual possa recorrer continuamente. Dá o mandamento que me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, ó Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade. Desde o ventre tenho confiado em ti. Tu me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti continuamente. Sou como testemunho para muitos, pois tu és o meu forte refúgio. Encha-me a minha boca do teu louvor e a tua glória o dia todo. Não me rejeites no tempo da minha velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Pois os meus inimigos falam contra mim e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou. Perseguiu e prendeu, pois não há quem o livre. Quem casa quer casa. Casa é um símbolo de segurança. Você chega na tua casa, você tranca a porta, ali é você, ali você que comanda, não é? Aleluia. Então assim é o ser humano. O coração do ser humano, ele busca por refúgio, por algo. Queridos, nós buscamos em tantos lugares, em tantas coisas. Tem até um louvor que fala: eu procurei em tantos lugares, em tantas pessoas, né? Mas somente em Cristo nós encontramos refúgio para a nossa alma. Então, o Davi, ele é um homem em que verdadeiramente ele se refugiava em Deus. Tamanha perseguição, tamanha dificuldade que ele passava na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite: se você está passando por grandes aflições na tua vida, grandes dificuldades no teu lar, no teu coração, nas tuas emoções, eu quero declarar nessa noite que esse gigante que tem atormentado a sua vida, irmãos, ele não vai prevalecer. Você só tem que ficar firme e fazer de Deus o seu alto refúgio. Aleluia! O Senhor não deixa o teu servo, a tua serva envergonhado. Ainda que você passe por algum momento de aflição, de situações adversas, mas o Senhor é o teu refúgio. Aprenda isso. Mas Ele é um refúgio em qualquer circunstância da tua vida. Amém? Aleluia! Diz assim, ó: livra-me na tua retidão e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Aleluia. Deus é justo, irmãos. E se tem uma coisa que Deus tem visto, é a tua batalha, é a tua aflição, é a afronta que você tem recebido. Mas se você nessa noite aprender que você tem um Deus 24 horas com o coração aberto para receber e os ouvidos abertos para ouvir a tua oração, não é uma hora, não é madrugada, não é de manhã, 24 horas por dia. A hora que você do dia for a Deus, Ele estará te ouvindo. Amém? A palavra do Senhor diz que é uma promessa para nós, né? Às vezes a gente passa por adversidades, ora, puxa, Deus não está me ouvindo, Deus não está me atendendo. Não entre nessa. Porque a Bíblia fala assim: os ouvidos do Senhor não estão agravados, ou seja, não estão tampados, para que não possa ouvir a tua oração. E nem tampouco a sua mão encolhida, para que não possa lhe abençoar. Então, quando você chegar diante de Deus, primeira coisa que você tem que entender, que Ele, sim, está ouvindo e ouve a tua oração. Diga glória a Deus. Você tem que ter essa certeza. Você tem que ter essa confiança dentro do seu coração,
que Deus ouve a tua oração. Não somente, pastor, Deus ouve a oração do pastor. Deus ouve a oração da pastora. Deus ouve a oração do fulano ou da ciclano. Eu quero dizer nessa noite, para você ter mais confiança na tua oração. Por vezes, Davi ele não tinha a quem socorrer, meu irmão. Ele não tinha muitos amigos que pudessem ajudá-lo, mas ele tinha um amigo, o Senhor, o Deus de Israel, para socorrê-lo, para ajudá-lo em todos os momentos. Eu quero dizer que esse mesmo Deus, que é o Deus de Davi, que deu vitória para Davi, que o livrou de tantas perseguições, é o mesmo Deus que está aqui nesse momento. Quem crê, diga glória a Deus. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Amém? Olha, então diz aqui, livra-me, aleluia, na tua retidão e faça que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. É isso que Deus quer fazer. A Bíblia diz que o Senhor, ele inclina. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que o Senhor, ele se inclina. Para quê? Para ouvir a oração dos seus filhos na terra. Pensou? Você orando, nós tão falhos que somos, temos a capacidade de fazer com que Deus ele venha se inclinar para ouvir a nossa oração. Amém? Queridos, confia que Deus ele não te abandonou. Confia. A Bíblia fala assim daí. Olha, sê tu para mim uma rocha de refúgio, a qual possa recorrer continuamente. Olha que bênção. Então Davi estava dizendo, sê tu para mim, Senhor, uma rocha. Eu quero dizer para você que o teu Deus ele é uma rocha em tempo de necessidade. Não é uma areia movediça, não. Às vezes a pessoa vai socorrer a pessoas, a situações que são mera areia movediça, vai só afundando você. Sabe? Que não traz resultado para a tua vida. Não traz resposta para você. Não traz progresso espiritual para a tua vida. E Davi disse, certa vez, o Senhor tirou os meus pés do lamaçal de lodo e colocou sobre uma rocha. Aleluia! Glorificado o nome do Senhor. Deus arrancou os pés de Davi que estava afundando, porque lama, areia, não tem fundamento, não tem firmeza. E quanta gente tem confiado em mentira, em doutrinas falsas, em promessas que não trazem resultado, e hoje estão frustrados e frustradas. Porque colocou toda a esperança em circunstâncias, em homens e pessoas. E o Senhor nessa noite, ele quer tirar, irmãos. Se os seus pés estão em areia movediça, está, sabe, atolado, como Davi disse, tirou meus pés de um lamaçal de lodo e colocou uma rocha firme. Aleluia. É isso que Deus nos faz. Ele nos quer colocar numa rocha firme. Por que rocha? Primeiro que a nossa rocha é Jesus. Ele é a pedra de esquina, a pedra angular. É o ponto mais importante, indispensável de uma construção e do cristianismo é o Senhor Jesus. Então, a rocha significa inabalável. Amém? Em termos naturais, amados, você vê que a rocha está ali. Veja uma rocha que está ali anos e anos que você já conhece. Tem gente que conhece, né? Ali uma rocha, uma paisagem, está ali anos e anos, passando por noites, por calor, por frio, por geadas, pela força do vento, da chuva, mas está ali firme. A palavra de Deus, ela diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem. Aleluia. Eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida nessa noite. Deus não te chamou para você vir um momento e amanhã
virou fumaça. Do evangelho, da fé. Não. Deus te chamou para você ser como o monte de Sião. Virão as lutas, as tempestades, você vai estar assim, muitas vezes ali recebendo adversidades, mas lembrando que Deus está com você. E você não será abalado. Você vai permanecer para sempre. Essa é a promessa de Deus. Você não vai ser abalado não, meu irmão. Aleluia. Não vamos ser abalados. Porque quem nos sustenta? Deus. O Espírito nos sustenta por dentro. Quantas vezes você já passou por adversidade? E você buscou em Deus. E que você, por mais que quisesse, não tinha pessoas do seu lado para você se socorrer. Mas sempre você contou com quem? Com o Senhor dos Exércitos. Você nunca estará sozinho na tua vida. Nunca. Você nunca estará sozinho. No mínimo, você vai estar sempre acompanhado por 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diga glória a Deus por isso. E a Bíblia aqui a palavra do Senhor diz aqui assim para nós. Ó. Aleluia. Olha só o que a palavra do Senhor diz aqui para nós. Continua dizendo. Sê tu para mim uma rocha de refúgio, a qual possa recorrer como? Fala assim. Continuamente. Todo dia. Seja na tua fraqueza, seja na enfermidade, seja numa questão financeira, seja numa questão espiritual, em qualquer área, meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é uma rocha, em que nós podemos nos socorrer continuamente. Aleluia! Enquanto você estiver respirando aqui nesse ambiente, você pode se socorrer ao Senhor. Por quê? Nesse ambiente, eu digo, chamado planeta Terra. Porque a glória que nos está reservada, o paraíso, a glória eterna, que Jesus conquistou para nós, a Bíblia diz que lá não há mais choro. Não há mais lágrimas, não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais clamor. Aleluia! Não vai ter que ficar lá orando, Senhor, olha para isso, olha para aquilo. Não vai ter mais que... Porque todo sofrimento humano cai por terra na glória eterna. Mas enquanto estamos aqui, o Senhor nos deu ferramentas, o Senhor nos deu habilidades, o Senhor nos capacitou para vencer qualquer investida do diabo. Amém? O Senhor nos capacitou, nos habilitou para vencermos qualquer gigante que se levante contra nós. Você pode ver. Quando Davi venceu Golias, ele não era um soldado. Capacitado, gabaritado. Não. Tanto que ele foi com uma funda para vencer o gigante. Qual era o segredo dele? Dentro dele. Dentro dele, desse pequeno homem, havia um grande Deus. Diga assim, dentro de mim há um grande Deus. Amém? Você pode ser pequenininho, e nós somos. Você pode se sentir fraco, abatido, desanimado, frustrado, não tem problema. Mas dentro de você há um Deus grande, que te faz vencer coisas grandes, aleluia. Que isso entre no seu coração essa noite. Jesus é a maior segurança que você tem na tua vida. Veja quantas coisas você já perdeu na vida, ou tiraram de você, ou circunstâncias. Quantas coisas saíram da sua vida? Pessoas, amizades, circunstâncias, situações. Quem que está com você? Jesus. Ei, Jesus jamais vai pegar a mala dele, entre aspas, vamos dizer assim, né? E dizer, estou indo embora. Não. Só se você fizer isso com ele. Não quero mais, e você virar as costas para ele. Mas Jesus jamais, ele vai te abandonar. A promessa é ele dizendo, nunca te deixarei. Jamais te abandonarei.
abandonarei, diz o Senhor. Ainda, diz a palavra de Deus, que uma mulher que amamente o seu filho possa se esquecer dele. Olha, é difícil. Eu, todavia, diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Como é boa essa palavra, né? Nos dá confiança. O mundo está pegando fogo, amém, pessoal? Mas eu estou aqui pregando essa palavra de 2025 com a minha alma cheia de paz. E você? Tem paz no seu coração? Apesar das lutas, a gente fica meio que perplexo com as circunstâncias, adversidades, mas dentro reina a paz de Jesus no teu coração. Dentro reina a paz. Aleluia! Por quê? Porque Ele é a nossa segurança, irmãos. Aí continua dizendo aqui, ó. Então, o que eu posso recorrer continuamente, ó, dá um mandamento que me salve. Isso aqui é importante. Por isso é importante você sempre meditar na palavra de Deus. Quando eu digo meditar, lê a palavra. Vai lendo, mesmo sem entender. Vai lendo. Você vai lendo, vai lendo. Há quem diga, tem um pastor que já não está entre nós, Dave Roberts, o nome dele, diz que pelo menos temos que ler. Você quer entender Provérbios? Leia 50 vezes Provérbios. Mas lê assim inteiro. Sem se preocupar com o versículo, você lê. Vai lendo, lendo. Vai chegar uma hora que você vai dormir, você vai até sonhar com o Provérbios. Aí depois você vai meditando em cada versículo. Por quê? Aí você vai se tornar mais sábio. Porque Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Então eu não preciso, lógico que isso não é arrogância, nós precisamos sentar e ouvir, nós sentamos e ouvimos, obviamente, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, homens que carregam em si dons espirituais, carregam em si poder do Espírito Santo, carregam em si a inteligência de Deus. Nós ouvimos, é claro que aprendemos. Mas quem é o homem na terra que carregou tamanha sabedoria como Salomão? E Salomão recebeu sabedoria de quem? Do próprio Deus. Então, quando você lê os Provérbios de Salomão, foi a maioria que ele escreveu, aleluia, você vai entender qual é o princípio da sabedoria, como viver sábio. Salomão, irmãos, ele adquiriu riquezas incontáveis. Viu? Se fosse hoje, seria bilhões de dólares na sua conta corrente. Salomão! Como, pastor? Sem faculdades, né? Com a sabedoria de Deus. Então, você quer se tornar sábio nos negócios, sábio no relacionamento, sábio com as pessoas, sábio em todas as áreas? Começa a meditar no Provérbios de Salomão. Começa lendo. Vai lendo, vai meditando, vai aprendendo. E aí surge um mandamento. Como assim? Nasce dentro de você uma revelação. Porque você está meditando na palavra. Revelação de Deus, irmão, não vem do nada. Né? No sentido, não quando Deus te dá sonhos, essas coisas, mas não vem do nada. Vem quando você está ligado com Deus. Amém? Vem quando você está lendo a palavra, ouvindo louvor, uma adoração, em comunhão com Deus, orando. Você está em comunhão com Deus. Você está dando ferramentas, vamos dizer assim, para o Espírito Santo para agir na tua vida. Uma pessoa que não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não faz nada. Como que o Espírito Santo pode trazer algo do céu para você? Então você tem que dar ferramentas, a palavra. Você tem que mudar o seu pensamento, meditando na palavra. Aleluia. Trazendo para dentro de você os mandamentos de Deus. Aleluia. E aí, o salmista diz aqui, ó, dá-me um mandamento que me salve. E essa revelação, quando você está lendo a palavra, você puxa, que palavra poderosa, ela entra no seu coração. Isso vai salvar você em alguma área da sua vida. Amém? Se é uma cura, Deus vai te dar um mandamento para curar você. Se é um milagre na área financeira, Deus vai dar um mandamento que vai entender você, o princípio para você prosperar. Aleluia. Então, queridos, ande com Deus. Se envolva mais com Deus. Porque Deus quer levar você em lugares que você jamais imaginou. E o que eu estou falando aqui é profético.
Às vezes, você está aqui, na igreja de Barcelona, às vezes poucas pessoas, ou tem pessoas que valorizam, algumas às vezes, né? Ah, Barcelona. Mas eu quero dizer que você está aqui. Sabe quem está olhando para você? Não sou eu, não é fulano nem Beltrano. É o Criador dos céus e da terra, está com os olhos aqui hoje. Olhando para você, olhando para a atitude do teu coração. Amém? Olhando para o teu coração. E ele quer usar você, ele quer, aleluia, operar na tua vida. Sabe, ele quer usar você de uma forma que ele não vai usar mais ninguém nessa terra. Sabia disso? Por isso nós estamos aqui. Eu vou ser usado por Deus de uma modo que você não será usado. Mas você será usado de um modo particular para Deus. Amém? Pode ter certeza disso. Aleluia. E Deus pode usar de muitas maneiras, de dar graça, te revelar em sonhos. Queridos, começa a orar mais, a meditar mais na palavra. Então fala assim, ó, não está encerrando. Aí diz, dá um mandamento que me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Quando eu medito nisso, irmãos, isso me dá segurança no meu coração. Qual é a coisa que mais dá segurança para o ser humano? A pessoa, vamos dizer que, mesmo com Deus e sem Deus, principalmente o que não tem Deus, é o quê? É o dinheiro. Isso traz um alívio. E traz. Mas nós temos que entender que, aleluia, o Senhor é minha rocha e a minha fortaleza. Nunca foi o dinheiro, sabia? Nunca foi a riqueza. Mas é Deus que é a tua rocha. Deus é. O que é fortaleza? Já viu fortaleza? Antigamente, lá antigamente, época medieval, eles faziam lá os castelos em cima, bem alto, cheio de fortalezas, para que quando o inimigo viesse lá de baixo, já está em desvantagem. Igual você vê no morro aí, ó, no Rio de Janeiro. O pessoal está lá em cima. Quem está subindo já está em desvantagem. Então eles faziam as fortalezas em cima, para que o inimigo fosse subir. Enquanto o inimigo subia, primeiro estava cansado, porque tinha roupa pesada, para não tomar tiro na cabeça, aqueles capacete pesado, armamento, para proteger. E a arma, não sei como era, lança, escudo, enfim, a arma da época. Então eles tinham que subir. Mas enquanto eles estavam subindo e gastando energia, como os de lá de baixo, eles pegavam lança, colocavam fogo na ponta da lança e jogavam lá embaixo, e assim vai. Está em desvantagem. Então, queridos, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é a nossa rocha e a nossa fortaleza. O diabo vai ter que fazer um esforço que ele jamais imaginou para fazer, para tentar, sabe, tocar em você. E aí ele vai ver que é impossível, porque ele tem que tocar em Deus primeiro para tocar em você e não vai tocar. Deus não vai deixar. Amém? Você tem que fazer? Simplesmente se sujeite a Deus, resista pela fé ao diabo, e ele vai fazer a sua trouxa, sua malinha, e ó, vai fugir de você. Vamos orar? Convido você a se colocar em pé nessa noite. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Aleluia. Convidar você a fechar seus olhos. Pode apagar as duas luzes, irmã? Pode apagar. E oramos em nome de Jesus nessa noite, Senhor. Pai, o Senhor é a nossa rocha. Olha para os corações dos teus filhos, aqueles que estão ansiosos, preocupados, com coisas a resolver. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida. O Senhor vai te dar graça, sabedoria. E isso que hoje é impossível na tua vida, eu profetizo, irmãos, debaixo do espírito de profecia, que você vai olhar para trás e vai dizer, ué, cadê aquele gigante? Cadê aquele problema financeiro que me assolava, que me deixava preocupado? Acabou, foi embora. O Senhor multiplicou minha conta.
O Senhor multiplicou minha vida financeira. Então agora eu vou retribuir na obra de Deus, eu vou ofertar, trazer o dízimo com mais alegria ainda. E aí você faz uma união com Deus. E aí você faz uma parceria com Deus. Você quer prosperar na tua vida? A partir de hoje, diga ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que você quer fazer uma parceria com eles. E dizer que o dinheiro que entra na tua conta, sim, vai suprir suas necessidades, você vai comprar o que você deseja, mas você vai ter o prazer de ofertar na obra de Deus. Em nome de Jesus, eu oro nessa noite, Espírito Santo. E eu profetizo, Senhor, na vida dos meus irmãos nessa noite, aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo, meu Deus, aleluia, a resposta de Deus sobre eles. Eu profetizo a resposta de Deus sobre cada vida nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Oh Espírito Santo, vem liberar a vitória nessa noite. Vem liberar sobre a vida do teu povo a resposta de Deus. Ele que venha a presença do Espírito sobre a tua vida nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, vai recebendo o fogo do Espírito Santo, o poder de Deus sobre a tua vida nessa noite, aleluia. Deus, libera o fogo da tua glória, traz a resposta para o teu povo, faz cair por terra, meu Deus, o gigante, meu Deus, que se levanta contra o teu povo em nome de Jesus, ao som, aleluia, a trombeta da vitória, vai recebendo aí, meu irmão, aleluia, que o teu inimigo caia por terra, que o medo, a afronta, a insegurança, o fracasso, a derrota, saia da tua vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, aleluia. Oh Espírito Santo, abençoa, vai trazendo a resposta, traz a vitória nessa noite, Senhor, aleluia. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar trazendo a resposta para você, trazendo a resposta para a tua vida, trazendo a resposta ao teu coração, em nome de Jesus. Vai recebendo o fogo do Espírito Santo, vai recebendo a presença de Deus sobre o teu coração agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Abra teu coração agora e fale com Deus. Vai liberando, Jesus. Aleluia, libera teu poder sobre cada coração, a sabedoria, Deus. Quebra as cadeias no coração, Deus. Em nome de Jesus. Sai essa insegurança desse coração, esse medo. Meu irmão, saia com essa noite com essa palavra. Deus, Ele é a tua rocha. Continuamente um refúgio para você. Ele é a tua fortaleza contra o inimigo. Ainda, como o salmista diz, ainda que um exército se levante contra mim, contra você, você vai dizer, em Deus eu confio. Faz a tua obra, Espírito Santo, em cada coração nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. O que tem afrontado o seu coração? O que tem tirado a sua paz, a sua alegria? Apresente a Deus agora. Deus é o teu melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo. Jamais Ele virará as costas para você. Então receba essa alegria na tua alma. O Espírito Santo está fortalecendo corações nessa noite. O Espírito Santo está nos capacitando, irmãos, nesses dias, para nós vencermos afrontas. Afrontas virão, mas não te alcançarão.
Afrontas contra a tua família pode se levantar, contra a tua vida, contra o teu nome. Mas Deus pelejará por ti nessa peleja. Receba a graça, a unção, a virtude do Espírito Santo, para você continuar firme nessa caminhada. E vitórias virão sobre a tua vida. Em nome de Jesus, o Senhor quer arrancar os seus pés do lamaçal de lodo e colocar numa rocha firme. Amém? Receba essa palavra e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia!